Procurador-Geral da República, ele representa uma espécie de quarto poder. Aí nós estamos falando de algo que chama-se Ministério Público. É outra coisa que também seria um capítulo mais à frente, né? Você tem a lição número 1, entender bem o que são os três poderes. Depois foi sendo inserido o Ministério Público. Ah, tá. Existem autores, né, de direito que defendem que o Ministério Público seria um quarto poder. Mas como ele não está escrito lá na nossa legislação, que é um dos quartos... Na Constituição, na Constituição, que é o quarto poder, e está só lá citado como Ministério Público e as suas funções, então ele não é considerado oficialmente um poder. Mas não quer dizer que não está escrito que não pode ser. Então, pela importância e o poder que tem, você acaba enxergando que seria. Assim como a mídia. A mídia seria o quinto poder. Olha o poder que tem uma mídia. Que tem a mídia. A gente fala, eu pelo menos diria que a mídia, ela poderia ser um quinto poder, porém quase mais forte que todos os outros poderes. E tanto é que você não vê uma briga entre judiciário, legislativo, executivo e mídia. Não tem ninguém que se elege sem a mídia. Não tem ninguém que talvez não caia sem a mídia. Então Sim. a mídia ela tem um papel fundamental dentro de uma democracia. A única coisa que aconteceu é que a mídia mudou muito com a internet, principalmente com a polarização que a internet teve. Eu acho que mudou muito, porque eu acho que antigamente a gente tinha a questão que a única informação era na vinda da TV. Hoje em dia, através da internet, que é inclusive o meio que você utiliza, você consegue, né, ter outras visões, né? Pois é. É o melhor meio de comunicação que já é inventado na face da Terra. Eu não quero sofrer nenhum processo aqui de injúria, calúnia ou difamação, ou ter minhas redes bloqueadas, mas citando o próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, inclusive tive aula com ele na faculdade, um excelente professor de Direito Constitucional. Então, mas palavras dele, num congresso, ele disse: a internet deu voz aos imbecis. Ele falou isso aí? Falou isso, claro, que dentro de um contexto e Ah, tal. sim, todo Sim. mundo. Mas ele disse isso, a internet deu voz aos imbecis. Mas, pensando bem, ele não tá errado. Eu acho que ele não tá errado. Mas você prefere dar voz aos imbecis para que você também tenha voz? Sim. Ou você prefere calar todas as vozes? A democracia é o grito de todas as vozes. Dentro de uma câmara, dentro do Congresso, você tem que ter os representantes. O que significa ser um representante? Então é importante você ter um representante ali do meio agrícola, é importante você ter um representante das bancadas religiosas, os armamentistas, os desarmamentistas. É importante você ter todos os setores da sociedade ali dentro representados. Afinal, isso é a democracia. Isso é democracia. Isso também é democracia. Eu vejo, assim, que a internet, o meio de comunicação, ela tem suas vantagens e desvantagens. Mas, pensando pelo lado positivo do negócio, é que, realmente, muita gente consegue ter voz na internet. Eu acho que quase todo mundo hoje, por menos visibilidade que essa pessoa tenha, ela consegue ter voz. Ela consegue pegar um celular dali e se expressar. Sim. Para um público mínimo que for, ela consegue se explicar. Se expressar, aliás, né? E antigamente a gente não tinha isso. E a democracia é isso, ó. O que é uma democracia? Qual que é o conceito? Você tem o conceito primário e os conceitos extensivos, ou o conceito ali mais importante, que seria o poder de escolha, que reflete a liberdade que o cidadão tem de escolher os seus representantes, que vão legislar por eles, porque como são 215 milhões de brasileiros, você não tem como colocar todo mundo para levantar, votando a mão, como acontecia na Grécia Antiga. Em Atenas. Não consegue mais. Então você tem que ter um representante para legislar por você, para estar lá e escolher. E você elege também, você tem o direito de escolha, a liberdade de escolher os governantes. Os membros do judiciário, o nosso sistema ainda não permite que a gente vote. Mas na França já houve tempos em que os juízes também eram cargos eletivos. Eram votados pelo povo. No caso, quem escolhe seria o presidente e o Senado? Os juízes? Os juízes do STF, né? Isso. Ó. Como é que funciona o poder judiciário? Você tem
as instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, e alguns autores defendem que o STF seria uma quarta instância, ou não, algo totalmente à par, que é só uma corte constitucional, para julgar aquilo que é inconstitucional. Que é a superior a todas, né? Aqui. Isso. Então, os juízes, você tem os juízes de carreira, que são aqueles que vão lá, se graduam em direito, estudam, passam no concurso público e vão exercer a magistratura. Mas você tem também alguns cargos que são indicados. Então, o presidente da República, sempre que há a vacância, né, que ficou vaga a cadeira de um ministro do STF, ele tem o poder de indicar e o Congresso, o Senado, por sua vez, mais especificamente, faz a sabatina. Então percebe que, ó, mais uma vez, a tripartição de poderes aqui em ação. Então você está escolhendo um membro de um poder, ele é escolhido, mas ele é avalizado pelos outros dois. Um indica, o outro sabatina. Isso talvez seria para não ter o interesse próprio do presidente, no caso da República, Exato. né? Mas na prática... a gente sabe que é de outra forma. Tudo que eu falei aqui para vocês até agora é teoria. Ninguém falou de maldade, ninguém falou de corrupção, ninguém falou de nada Mas de ruim. tudo né? na teoria é muito bonito. Meu, até se você for... Sei lá, eu nunca li, mas se você for ler um livro de Karl Marx, na teoria ele é lindo, tudo funciona perfeitamente, mas a prática é diferente. A prática é muito diferente, tanto no socialismo quanto no capitalismo é muito diferente a prática. Acho que nada na vida a prática é igual à teoria. Tem uma frase que é atribuída a Winston Churchill, que diz o seguinte, na verdade ela é atribuída, mas outro dia eu achei uma outra fonte que me pareceu ser mais fidedigna, tem até lá nas minhas postagens, mas eu esqueci o nome dessa personalidade histórica a quem melhor se atribui esse pensamento. Eu vou parafrasear aqui, mas diz o seguinte, o jovem de 20 e poucos anos que não se deixou iludir, e iludir assim, né, de maneira bonita, de apreciar a beleza que existe no socialismo, no comunismo, nas ideias de Karl Marx, ele tem problema, porque é bonito. Mas o homem que amadureceu e cresceu e aos 40 anos não conseguiu enxergar os problemas que tem mais problema ainda.